Oi, oi. Oi, oi, pessoal. Então, hoje eu nem avisei para minha audiência, não sei se a Patrícia avisou para dela, mas aí a gente deixa gravado no IGVT. Hoje nós iremos falar por que investir, ajudar os nossos pais terem saúde e boa forma é um dos maiores investimentos na atualidade. Esse é um tema muito interessante. Então, eu vou chamar a Patrícia para entrar. Acabou que foi uma correria tão grande que nós nem avisamos pro pessoal, né, Patrícia? Oi, Patrícia. Escoralique Guarino. Escoralique Guarino. Guarino tá aí hoje. Oi, Bom, Patrícia. Acabou que eu nem avisei para minha audiência, não sei se você avisou para a sua. geralmente eu não aviso. Eu avisei assim que toda quarta-feira a gente faz, né? Porque acaba que não é todo mundo que acompanha, mas depois eles assistem. Sempre eles assistem. Entendi. Então, Patrícia, eu estou falando aqui hoje do nosso tema hoje é por que investir, por que ajudar os nossos pais terem saúde e boa forma é um dos maiores investimentos da atualidade. Às vezes a gente não tem essa visão, né, Patrícia, de conseguir É verdade. enxergar vários problemas que podem acontecer no futuro pelo fato do seu pai ou a sua mãe perderem a saúde de uma forma desnecessária, né? E acaba que muita coisa é gradativo, né, Elisama? Muita coisa a pessoa não percebe hoje que aquela atitude que ele tem vai ter um resultado, vai ter uma resposta no futuro negativa. Até para a Verdade, gente mesmo, né? verdade, Patrícia. Você sabe que eu já vi na minha vida de consultório casamentos acabarem porque os pais perderam a saúde? Olha para você ver que coisa louca. Casais se separaram porque não estavam preparados, os pais perderam a saúde, acabou que teve que ir para morar junto e virou aquela confusão o casamento, e o casamento não resistiu e o casamento acabou. Então, hoje você vê esses jovens que às vezes ficam correndo desesperadamente atrás de dinheiro, atrás do financeiro, nessa agonia de crescer financeiramente e acabam perdendo o foco no que realmente interessa, que são as pessoas. Pessoas valem muito mais do que bens materiais. Então, eu quero que você repita para você mesmo aí que você não tem preço. Você é um tesouro valioso. Você é o que tem de mais precioso e valioso que existe. Nenhum carro, nenhuma casa, nenhuma fazenda, nenhum prédio tem o valor que você tem. Valorize você. Então, se dê o valor. E fale para você nesse momento que você é uma pessoa valiosa. Porque às vezes a gente não se valoriza, Patrícia, sabia disso? É A gente verdade. não se dá o valor que a gente Dando merece. ali Não ouvi. são coisas que deveriam estar andando em conjunto. Você tem que correr atrás do seu sonho, mas você não tem que pagar o preço de perder a saúde, de perder esse momento com a família, né? Uma coisa não justifica a outra, não compensa a outra. Isso. Então, é nesse momento que você precisa estar na sua correria do dia a dia, tire um momento para você olhar para os seus pais. Porque você olhando para os seus pais agora, isso vai te poupar vários sofrimentos no futuro. Porque os seus pais, eles são responsabilidade suas. Os nossos pais são responsabilidades nossa, né, Patrícia? Aí Então, eles cuidaram de nós e no futuro nós temos que cuidar dos nossos pais.
E quando a gente ajuda os nossos pais, através de toda essa informação que a gente tem, através dos meios virtuais, que eles não têm acesso, o que acontece? Nós podemos favorecer, incentivá-los a despertar uma forma diferente de se cuidarem. Isso vai trazer saúde, bem-estar, prosperidade e abundância para as famílias. Porque a partir do momento que você não tem que investir na doença, porque você, quando você precisa investir na doença, o que acontece? Ela não traz o retorno para você. Quando você precisa cuidar da doença, ficar ali como se fosse enxugando o gelo, né, da doença, abafando aqueles sintomas, esse investimento ele não é tão eficiente quando você investe na saúde. A saúde, quando você coloca a intenção, e quando você coloca seu financeiro, e quando você se dedica à sua saúde, o que acontece? Você vai ter um retorno. A doença, ela já é bem triste. Então, olhe para os seus pais nesse momento. Eu faço um pedido para você olhar para os seus pais. Deixa eu contar uma história, Patrícia, para as pessoas entenderem. Eu me casei e eu ganhei a minha sogra, né? E o meu sogro, eu gosto muito deles. Eles são os pais para mim. Eu dou muito certo com a minha sogra e dou muito certo com o meu sogro. O meu sogro, ele não tem tanta facilidade de entender. Meu sogro é mais de gostar de remédios. A minha sogra, não. Depois de vários anos, eu consegui clicar nela, ligar o botão para ela entender no caminho que ela estava indo, não era o caminho de saúde, né? Demorou muitos anos para ela conseguir entender, porque eu comecei a falar coisas com ela que ela não tinha capacidade de ouvir. Porque às vezes acontece isso, Patrícia. Ela estava muito em medicamento, então ela mora em Belo Horizonte, num dos melhores bairros de Belo Horizonte. Ia em melhores médicos. E aí vinha eu da roça falar uns trem para ela que os médicos não falavam. Então, tipo assim, ela falava assim, ai meu Deus do céu, mas eu fui no melhor cardiologista, eu fui no melhor neurologista. E aquilo me trazia assim Eu falei assim, aí um dia meu marido foi e falou assim comigo, Patrícia, olha, você não pode deixar a mamãe tomar esses remédios, não. Eu falei, olha, o meu pai e minha mãe, eu posso chegar e falar, mãe, toma, e pronto, acabou. Só acredita em mim e toma. Agora, o seu pai e sua mãe, eu não vou ficar brigando com seu pai e com sua mãe e desistir. Falei, olha, não vou mexer com ela mais. E aí, depois de uns 5 ou 6 anos, ela começou a falar o que eu falava com ela. Hein, filha, eu tô ouvindo isso, isso, isso. Eu falei, mas eu tô te falando isso tem 5 anos, então bora fazer. E aí, o que aconteceu, Patrícia? Ela começou a usar as pequenas atitudes que eu ensinava ela a ter, a saúde dela foi mudando. Então, cãibras que ela tinha, problemas de memória. Então, ela foi acreditando. E aí, Patrícia, presta atenção no que eu vou te falar. E eu gosto muito dela, que ela é uma pessoa muito de Deus. Um dia eu vou fazer uma live com ela, você vai entender. Ela é uma pessoa, assim, incrível. E um dia ela falou para mim que ela não mexia o braço há 8 anos. Tipo assim, ela é uma pessoa tão incrível que eu ia na casa dela, não percebia. Tipo assim, ela pediu uma ajuda. Ah, filha, porque o meu braço... Só que a gente não entende, não. Ela falava assim, ô filha, eu não consigo levantar esse braço para abrir esse... E aquilo ali para mim, foi um dia que eu cliquei, eu falei assim, uai, mas você não mexe o braço? Não, há 8 anos eu não levanto esse braço, não faço isso com esse braço. Aí eu falei assim, uai, sogra, mas o que aconteceu? Uai, rompeu um tendão e eu não consigo. Então eu não consigo estender roupa. E eu fiz um dos primeiros eventos de células-tronco que eu fiz aqui no interior, eu coloquei ela para fazer. E um braço que não levantava há 8 anos, com poucos dias de tratamento, eu tenho um vídeo dela. E ela é uma pianista incrível. Então, quando ela chegou, quando ela foi
ela estava aqui no interior, e eu falei assim, você precisa entender que você é responsabilidade do meu marido. E se é responsabilidade do meu marido, é responsabilidade minha também. E eu quero te ajudar a movimentar esse braço de novo. E nós usarmos o que a gente pode usar para fazer esse braço mover de novo. E Patrícia, e ela creu naquilo, e ela veio para esse evento. E o braço dela, com poucos dias, começou a movimentar. E se você visse a alegria dela de levantar o braço e a minha alegria... É uma coisa que a gente não dá valor. Sabe, não dá valor, mas é realmente incrível. Então ela começou a estender as roupas que ela não conseguia estender. Ela conseguia, ela trepando num guarda-roupa um dia lá em Belo Horizonte, eu vi ela segurando. Eu falei, sogra, pelo amor de Deus, ela trepando em cima do guarda-roupa. Filha, olha pra você ver, eu não fazia onde que eu imaginava que eu ia fazer um negócio desse. Então, quando você consegue até ter essa visão, e não são todas as pessoas que conseguem valorizar isso, e aí perdem os seus pais por causa de besteira, Patrícia. Pessoas perdendo os pais, perdendo as suas mães por causa de besteira. Então entram num caminho de entupir os pais com medicamentos, entupir os pais com procedimentos desnecessários. Então, e tem coisa que a gente perde, por exemplo, igual no caso dela, uma coisa simples que a gente tem, movimento dos braços, movimento das mãos, e a gente não valoriza. E muitas vezes assim, a gente precisa perder para dar valor àquilo. Então, a prevenção, ela entra nesse campo também. Verdade. Eu não preciso perder para eu dar valor, para eu prevenir um problema maior. Principalmente, Elisama, porque quando a gente olha para os nossos pais e os nossos avós, a gente consegue ver ali um histórico, né, das possíveis coisas que a gente mesmo pode desenvolver. Então, a partir do momento que eu olho para os meus pais e cuido da saúde, preocupo com a saúde deles, automaticamente eu também estou cuidando da minha saúde e dos meus filhos. É difícil deles compreenderem, né, essas mudanças, essas melhorias, até por causa desse histórico. Ah, mas meu pai tinha, meu avô tinha essa doença. Então, assim, eles aceitam como karma, né? Se eles tinham, minha família tinha, então eu tenho que ter. E tem que tomar remédio por causa disso. Eles não, Patrícia, não isso é muito importante, viu? Isso aí que você falou, isso ganhou o prêmio Nobel. Então, não quer dizer isso mais. Nós não somos reféns da nossa hereditariedade. Olha que incrível. Então, o que eu ensino para as pessoas? Não aceite sentenças negativas. Pode ser o maior especialista da face da Terra. Porque o que falaram para minha sogra? Que o braço dela não ia levantar mais. Que ela ia ter que passar por uma cirurgia. E mesmo assim, talvez a cirurgia não ia fazer efeito. Enfim, quando você sintoniza, quando alguém fala algo, você coloca na sua mente, no seu coração, e você acredita naquilo, o que acontece? Você sintoniza naquela antena. Então, você vai atrair só pessoas para te levar para aquele caminho. A partir do momento que você fala, eu não aceito isso. Eu não aceito isso porque eu quero o meu braço saudável, eu quero o meu braço mexendo, eu quero o meu braço movimentando. Você consegue atrair pessoas, você consegue atrair profissionais que sintonizam com você e começam a te ajudar a entrar nesse caminho de cura, nesse caminho de satisfação. Porque se eu tivesse acreditado, se ela não tivesse me topado, provavelmente ela estaria com o braço cada vez pior. E eu falei com ela, eu quero cuidar desses braços, porque é o braço que me abraça, é um braço que me acolhe, é o braço que cuida de mim, é o braço que chega e pega na minha mão, que faz uma comida deliciosa quando eu vou para lá.
Então, o que eu quero? Eu quero que essa pessoa ela seja muito saudável. E eu quero, através dessa live, despertar as pessoas. Quando a minha mãe faz uma comida muito gostosa para mim, Patrícia, e deve ser o que você sente também, e deve ser o que todo mundo sente quando a mãe cozinha pra gente. Quando a mãe faz alguma comida, parece que deixa a gente mais forte. Então, não tem comida de restaurante nenhum que é comparada à comida. Pode ser um hambúrguer de legume lá, né? A coisa mais simples do mundo é a que a mãe da gente faz, tem um sabor especial. Isso. E nós precisamos olhar os nossos pais e conseguir favorecer isso para eles. Porque existe uma indústria do adoecimento, Patrícia. Existe. Existe uma indústria que ela vai, e às vezes os profissionais, nós profissionais, somos uma peça de um motor que precisa da gente fazendo aquilo ali. E que muitas vezes impulsiona as pessoas por um momento que não, por um caminho que não é o melhor caminho. Então, o que eu ensino às pessoas? Às vezes, a cura dela pode não vir através de mim, mas ela precisa colocar aqui, falar, acreditar, sintonizar numa fé sobrenatural que ela vai conseguir alcançar e ela já se sentir curada, ela já se sentir naquela situação de saúde, de vitalidade que ela quer viver. Quando ela se apresenta dessa forma e ela acredita nisso, as pessoas que ela vai conseguir atrair para o caminho dela vão ser pessoas sintonizadas nessa sintonia. E o que vai acontecer? A vida dela vai modificar para aquela rota. Agora, Patrícia, se a pessoa vai em um profissional e aquele profissional abre aquela boca para dar aquela sentença de destruição e a pessoa acredita, coloca no seu coração aquilo é totalmente destrutivo. Aquilo é totalmente adoecedor, viu? Então, o que eu falo é isso. Nós precisamos conseguir guiar esse caminho dos nossos pais, que é totalmente possível viver uma vida sem sofrimentos, sem medicamentos que são desnecessários. Se precisar, tudo bem, mas se não precisar? E aí, a pessoa te fala assim, não, daqui 3 anos você vai perder o rim. O que que... Aí você entra, tá, daqui 3 anos vou perder o rim. Aí começa naquela situação, vou perder o rim. E aí não tem como, se você colocou aqui, você começa a falar, inevitavelmente você perde o rim. Agora, quando algo fala e você fala assim, não, eu não aceito isso. Isso não é a minha verdade. Os meus rins vão ser saudáveis. Você começa a sintonizar em outra antena e você começa a captar pessoas que vão te ajudar a entrar por esse caminho. Né, Elisa? Até o sistema imunológico, ele responde a essa vibração nossa. Verdade. A pessoa está motivada, ela acredita que coisas ruins para ela, o próprio sistema imunológico dela vai ficar baixo. Né? Até o DNA, Patrícia. Até o DNA. Porque quando você pensa assim, você ativa determinadas áreas do seu cérebro. Olha que louco. Fizeram uma pesquisa que tiraram o sangue da pessoa e levaram a 40 quilômetros e colocaram um capacete na pessoa, ela vendo imagens destrutivas que estimulava determinadas áreas do cérebro. O sangue que foi tirado a 40 quilômetros, o DNA sofria as alterações daquela vibração. Olha que louco. Isso é científico. Então, cuidado o que vocês pensam, o jeito. Por quê? Depois que eles entram num caminho de destruição, é difícil tirar. Depois que a pessoa entra num caminho de doença, de medicamentos destrutivos, misturam aquele tanto de medicamentos que vão juntando os efeitos
colaterais um do outro. Um dá dor de cabeça, aí você está tomando remédio para dor de cabeça, que dá dor no estômago, que dá... Aí você toma um remédio para o estômago, para dor no estômago, que faz você evacuar sua musculatura. Aí você começa a evacuar sua musculatura, você começa a enfraquecer seu coração, você começa a enfraquecer suas pernas, seus braços, você começa a sentir dor nas pernas. Aí você começa a tomar um anti-inflamatório que acaba com seus rins e te deixa com insuficiência renal. Como que faz, Patrícia? Então, não entre num caminho destrutivo desse. Sintonize em outra antena. Comece a usar o que é natural, o que é da natureza. Gente, é tão poderoso. Deus deu tudo aí para nós. Esses tratamentos que são naturais, eles são falados que eles não são comprovados cientificamente, Patrícia. Mas isso é uma mentira. Preste bastante atenção. Mas, na verdade, comprovado cientificamente, eu entendo que, assim, não teve ali um grupo de estudo com números suficientes registrados e cadastrados para dizer que aquilo ali resolve. O que não quer dizer que não tenha resultado. Tem resultado, só que não teve um estímulo financeiro para comprovar que aquilo funciona. Isso. Então é diferente, né? E também quando algo é natural, Patrícia, não tem patente. Não tem como eu pegar uma coisa de Deus e falar que aquela coisa de Deus é minha e colocar meu nome e ficar super... O que é da natureza, é da natureza. Então todo mundo pode fazer. É fácil manipular, todas as farmácias de manipulação, não cabe patente. Então, quando é para fazer esses estudos, gasta-se milhares. Então, não tem por que as pessoas investirem tão alto por algo que é natural. Mas, por exemplo, Patrícia, o limão, o James Lind, que foi um médico no passado, eu não sei se eu contei essa história para você, se você sabe, mas é bom contar, as pessoas precisam saber. Milhares de pessoas morriam por escorbuto. E as pessoas, acreditem, elas começavam com uma dorzinha assim na mão, na junta, um desânimo, uma dor no corpo, e começava com uma dor assim na garganta, a gengiva começava a sangrar, e aí as pessoas começavam a ter dificuldade para comer. E aí, Patrícia, o James Lind, esse médico, ele fez uma pesquisa simples. Ele pegou 6 duplas. E ele, naquela época, era em 1700 e pouco, ele pegou essas 6 duplas e falou assim, eu vou suplementar. E vou fazer uma pesquisa. Foi uma primeira pesquisa. E em uma das duplas, ele deu limão e laranja. E nas outras ele foi dando seus suplementos, alho com bugalhos, eu não sei o que ele deu. O que importa é que em uma das duplas que estavam muito doentes, porque começava com esse sintomazinho que eu e você pode ter, e culminava com a morte triste, dava-se infecções gravíssimas e as pessoas morriam com feridas, com feridas abertas. Por quê? Porque não tinha defesa no corpo, tinham infecções terríveis. Então, começava com algo bem pequenininho, que eu e você podemos ter um sintomazinho, e culminava com a morte triste. E quando ele deu, essas pessoas estavam moribundas. Elas tomaram limão e laranja, Patrícia, as doses lá que ele deu. E as pessoas, essas 2 pessoas, que elas estavam com um destino traçado para a morte, porque morriam quando estavam nesse estágio, elas começaram a melhorar e em uma semana. Uma começou a ser ajudante dele no navio e a outra, Patrícia, e a outra voltou para o trabalho do navio, que era trabalho pesado. E até hoje, escuta-se profissionais de saúde falando que não tem comprovação científica, que as vitaminas, elas fazem bem para a saúde. Gente, por favor, prestem bastante atenção. Assim como a vitamina C desencadeia esse tanto de reações, todos os minerais e todas as vitaminas no nosso corpo, eles são cofatores, eles participam de outras reações que são naturais. E se falta esse cofator, desencadeia uma série de reações negativas no seu corpo.
por falta, por deficiência, por escassez daquela vitamina ou daquele mineral. Então, não importa o nome da doença, em você pode dar um sintoma, na Patrícia pode dar outro, na sua vizinha pode dar outro, porque nós somos diferentes, mas que o fundamento, a base das doenças, elas têm uma base que é simples. Esse tanto de nome, isso é totalmente desnecessário. Então, quando você vem com essa suplementação básica, com esses cuidados básicos, você evita diversas doenças, que vai fazer o quê? Você não ter sofrimentos no seu futuro, sofrimentos que você teria totalmente desnecessário, pode acreditar. E mortes, tá? Mortes totalmente desnecessárias. Milhares de mortes que acontecem aí por deficiência de magnésio, um negocinho barato, um suplementozinho barato. Cãibras, eu tenho... Gente, são centenas de pacientes que começam a fazer a suplementação do jeito que eu ensino com magnésio, que somem a cãibra. Cãibra é coisa séria. Então, por causa disso, Patrícia, vale a pena a gente pegar esse simples, ensinar para os nossos pais, colocarem eles para assistir um vídeo desse, colocar o Instagram lá, não, papai, você vai assistir a doutora Elisama falando isso, não, mamãe, não, você vai assistir, por quê? Depois que se entope de medicamentos e que se entope de doenças, você não tem como retornar mais, não tem como recuperar mais. Fica totalmente, porque já estragou muito. Os benefícios são poucos. Então, quando você age em determinado tempo, você tira remédio para dormir, você tira remédio de pressão, você tira remédio de diabetes, você tira muitos remédios, tudo com suplementação natural. Pensa bem. Deixar de gastar, deixar de fazer essa consultação desnecessária, essa fazeção de exame que não chega em lugar nenhum, e essa andação, e essa esperação em sala de espera, credo, ninguém merece, né, Patrícia? Faz exame, não dá resultado, o médico não acha, a pessoa sente. Muita coisa também, Elisama, eu percebo que é psicológico da pessoa, sabe? Aquela deficiência que ela tem de alguma vitamina, de alguma substância no organismo, vai trazendo, a pessoa fica desmotivada, desanimada, e aquilo vai acarretando em outras doenças, né? Futuramente vai aparecendo outras coisas. Por exemplo, a cãibra é um pequeno sintoma de uma coisa grande, né? De um problema grande. Eu até então não sabia da importância do magnésio, por exemplo, que você citou, da importância do magnésio no nosso organismo. Então, assim, são pequenas coisas, são pequenas mudanças que dão um resultado totalmente incrível no organismo. Né? Patrícia, você falou algo muito importante aí. Algo muito importante. Por exemplo, um casal que é mais velho, né? Se você tem seus pais, se eles são casados, né? Se a sua mãe ficar desanimada sexualmente, ou o seu pai ficar desanimado sexualmente, que é mais difícil para o homem, o que acontece? Ele começa a achar que o problema dele vai procurar mulher nova, para ver se dá uma animada, para ver se não sei o quê, e acaba destruindo casamentos. Olha como é sério, Patrícia. Por causa do seu... E aí tá com uma deficiência que às vezes um hormôniozinho que ele tomar vai ajudar nessa parte, aí ele vai se entupir em remédio em azulzinho, para fazer, né, ter ereção, coisa que não vai aumentar a libido dele, não vai modificar tanto e vai colocar ele em um risco de morte cardíaca, morte súbita, de picos hipertensivos, sendo que ele precisa de uma suplementação básica, né? Então, o organismo nem está preparado para aquele tipo de medicação. Porque se ele está com a deficiência, o organismo já está fragilizado. Ele vai lá e toma um medicamento que já tem os efeitos colaterais serão mais intensos e vai prejudicando. Aí entra na cadeia, né? Verdade, Patrícia. A descoberta desse comprimido, Patrícia, para uso sexual, foi um engano, foi uma pesquisa.
que eles estavam usando aquele medicamento para tratar uma outra coisa. Só que quando ia pegar de volta, as mulheres devolviam, os homens não devolviam, não. Aí os médicos foram pesquisar. Uai, mas por que os homens... Aí foi ver que ele melhorava a ereção. E aí o que acontecia? Eles, ao invés de tratar aquilo que não era para funcionar, não estava funcionando naquilo, lançaram como remédio. Olha para você ver que loucura. Então é assim que funciona, é o que vale o dinheiro, né? Então as pessoas, o meu intuito é despertar pessoas. Então cada pessoa que vê, valoriza esse tempo que eu estou me dedicando, indique uma família para vir, porque todas essas lives elas vão servir para assim, ó, te libertar de vários sofrimentos. Vocês não têm ideia do que um simples magnésio pode fazer na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, na sua vida. Então, indique essa live para alguém. No meu IGVT, lá ensina como é que suplementa de forma simples e fácil e barata. Comece com um pouquinho do jeito que eu ensino nas minhas lives. E o que você vai ver? Você vai falar assim, uai, a doutora Elisama tá falando, é certo mesmo. Eu tinha isso e isso e agora eu não tô tendo mais. Fulano vai tomar e tinha umas dor nas pernas, tinha as câimbras, vai parar. E você pode acreditar, se você tem algum amigo que bebe e que joga futebol e gosta de tomar cerveja e cachaça e churrasco, ele vai deixar de morrer porque ele suplementou magnésio. Simples assim. Morte súbita que às vezes tem no campo de futebol por deficiência de magnésio. Pessoas que fazem sauna e não suplementam magnésio. Morte, porque você soa, você perde muito magnésio. Então, aos poucos, com a idade, a reserva que você tira dos ossos, ela não vai fazer mais, porque senão você vai enfraquecer totalmente seus ossos. Então, faz totalmente necessário você fazer essa suplementação. E a falta, às vezes, o próprio organismo tira isso dos ossos, né? E vai enfraquecendo os ossos. Porque não está suplementando. Verdade, Patrícia. Então, e os dentes, Patrícia? Dentes. Então, nós que estamos numa idade, meia idade, todas essas dicas são totalmente benéficas para mudar a trajetória da nossa vida lá na frente. Por quê? Porque a gente conseguindo acordar e a gente conseguir acordar nossos filhos, nós vamos dar a possibilidade, a oportunidade dos nossos filhos terem uma saúde que a gente já não tem mais capacidade de ter, mas eles podem ter. E nós temos a capacidade e a oportunidade de ter uma saúde totalmente diferente da que os nossos pais tiveram. Com certeza. Né? Com certeza. Você vai ter uma oportunidade totalmente diferente da oportunidade que os seus pais tiveram. E você, com o ensinamento que você está dando para os seus filhos, Patrícia, eles vão ter entendimento e o sofrimento que você passou em determinadas épocas da sua vida, você vai impedir os seus filhos de passarem. Olhe para você ver que poderoso é, gente. Qualquer coisa, qualquer doença, gente, não presta, não. Nossa Senhora! E é interessante porque, assim, eu vejo assim, o mal do século é a ansiedade, a depressão. Na verdade, eu vejo isso porque olha como que está a nossa alimentação hoje em dia. Né? Fast food todo dia, né? Não tem uma alimentação adequada. Então, assim, tudo isso, né? Excesso de açúcar, excesso de gordura, tudo isso afeta também o nosso organismo, né? Os hormônios se alteram, vai ter uma deficiência porque você não está repondo as vitaminas que precisa, e tudo isso vai agravando, a gente percebe isso no psicológico. Verdade. Olha o número, a quantidade de pessoas que têm depressão hoje em dia, estresse. Então, a maioria, Patrícia, são estresse por deficiências. Existem vitaminas que, se elas não tiverem sendo usadas de uma forma ativa, o sintoma é depressão. O sintoma é uma tristeza, uma angústia. O sintoma é insônia. Aí a pessoa vai enfiar a cara em Rivotril, em clonazepam. A pessoa vai enfiar a cara em antidepressivo e vai totalmente... Condição financeira,
Condição financeira não leva a pessoa a ter depressão. A gente vê morador de rua que, teoricamente, assim, não tem nada para, né, para falar assim, eu tenho alguma coisa para ficar tranquilo, não tem salário, ele não sabe se ele vai comer, não sabe. E são pessoas felizes, né, relativamente. Isso é certo. Você falou uma coisa certa. Eu estou lembrando da minha época de residência médica. Eu passei por uma cadeira de anestesia, anestesiologia, né? E tinha um professor meu, o professor José Marques, que eu amo, ele falava para mim, ele falava assim, Elisama, sabe qual é a mulher mais feliz desse bloco cirúrgico? Aí eu falei, quem é, professor José Marques? Era uma faxineira que ela ganhava um dos salários piores. Ela morava num bairro que era um bairro ruim e a casa dela também era uma casa assim simples. Uma felicidade, Patrícia, que a felicidade dela era algo assim, era algo que modificava, impactava, e todo mundo gostava muito dela, porque onde ela chegava era um sorriso impactante e transformava a vida das pessoas, porque as pessoas, tipo assim, a cor da pele dela era assim, negra, 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 cor de carvão. Então, assim, ela era tipo assim, alguém que olhasse falava assim, ela era, assim, o físico dela era mais, ela era mais cheinha, enfim, era para olhar, e as bonitonas, as top 1000, as médicas mais top das galáxias, andando nos carros, tudo com angústia, depressão, e tomando antidepressivo. Uau! Realmente o que você falou é bem assim mesmo, Patrícia. Não tem nada a ver com dinheiro, né? Então, então, se a gente percebe, primeiro vem essa parte, né? Então, se a pessoa ficar atenta, porque de repente ela está desanimada, ela está triste, não necessariamente é a situação da pessoa. Claro que se ela tiver com algum problema, ela tem que procurar, né, a ajuda de um especialista para poder ajudar ela na situação psicológica, né? Mas ela tem que buscar essa boa vontade, essa alegria, tem que vir de dentro da gente. E se a pessoa percebe que ela não está como ela gostaria, ela tem essa necessidade de buscar alternativas. A suplementação, a alimentação é uma delas. Verdade, A pessoa vê todos os setores, né? E a alimentação é tão importante quanto para ela ter esses resultados. Olha, a vitamina D, por exemplo, Patrícia, tem pessoas que a expressão da deficiência da vitamina D baixa vai ser depressão. E quando ela aumenta os títulos da vitamina D, o que acontece? Ela melhora os sintomas de depressão. E quando você está com esses sintomas, que a sua saúde não está legal, o que acontece? Você não está vivendo na sua melhor versão. Então, por exemplo, se você for casada, você vai atrapalhar o seu relacionamento, o seu casamento, vai interferir no seu apetite sexual. Então, é muito mais amplo, é muito mais complexo do que as pessoas. É muito mais, você precisa ter muito mais atenção, porque você pode fazer por você o que nenhum profissional pode fazer. Você tem o potencial de se cuidar e de ter discernimentos que só você se conhece. Só você tem o potencial de descobrir. Então, o que você está sentindo nesse momento que está te atrapalhando? Está te atrapalhando aonde? Então, o que é mais importante, está interferindo no seu relacionamento? Nos seus relacionamentos? Né? Está atrapalhando no seu potencial de ser mãe, de esposa, de filha, enfim, você tem que avaliar, porque pessoas são mais importantes. Pessoas são mais importantes. Então, você precisa olhar para você. E outra coisa, coloca a máscara em você primeiro. Porque ninguém que não tem o poder de se cuidar,
ele não tem como ajudar as outras pessoas se ele não está reconhecendo o que ele precisa. Então, reconheça o que você precisa, comece do básico que eu ensino nas lives, comece com esse básico. E aí você vai subir nos degrauzinhos, que aos poucos que as lives vão evoluindo, você vai conseguir evoluir junto, né? Então, para que você vai vir com hormônio, sendo que você está faltando magnésio? Então comece com magnésio, porque o magnésio pode aumentar, pode melhorar seu sono, pode melhorar sua disposição, tirar suas dores de cabeça, com simples suplementação de magnésio. Então, essas alterações alimentares aí, simples que for, comece com pouco. Então, o que você vai fazer? Tire o máximo de açúcar que você puder. Tire o máximo de caloria vazia que você possa tirar. Tire o máximo. Coloque as calorias que elas têm vitaminas, minerais. Então, coloque sempre algo que seja vivo, que seja descascável e que cru. O que máximo que você puder comer de cru e tirar as comidas mortas o máximo possível. Quanto mais você substitui comida viva, aumenta no seu prato, aumenta nas suas refeições comida viva e tira mais as porções da comida morta, isso quer dizer o quê? Se você descasca algo e você cozinha, que seja menos cozido possível. E se você tem a chance de comer cru, coma cru. Porque aqueles minerais e aquelas vitaminas, eles vão ser mais vivos dentro de você. A concentração deles vai ser melhor aproveitada. Isso vai ser bom para o seu intestino. Rapidamente você vai ver o efeito na sua pele e nos seus cabelos. Então, essa live, mostra essa live para os seus pais. Mostra essa live para os seus pais. E dependendo do que você coloca em substituição no seu prato de comida viva e tira a morta, o que acontece? Você tira os seus remédios. Não são 1, nem 2 casos, nem 3 casos que eu posso ver disso. Então, vai diminuindo o remédio de pressão até o médico chegar, até você sentir que você está ficando tão sonolento que você não precisa mais dele. Então, para que você vai tomar? Aí te falaram, não, você vai ter que tomar pro resto da vida. Aí você fica empurrando. Patrícia, cuidem dos seus pais, gente, pelo amor de Deus, escutem. Eu fui médica do SUS durante muito tempo, para quem não sabe. Cuidem dos seus pais, sabe por quê? Eu via eles simples, às vezes eles não têm leitura, não têm acesso, então eles ficavam tomando. Então, às vezes eles me obedeciam, tomava as vitaminas e o magnésio, simples coisas que eu falava com eles, eles começavam a obedecer. Aí, com pouco, eles estavam até caindo no banheiro por causa do remédio de pressão. Eu falei, mas pra que você tá tomando remédio de pressão sendo que tá... Uai, mas o cardiologista falou que eu vou ter que tomar pro resto da vida. Gente, presta atenção, gente. Não tem nada disso, não. A gente toma remédio de pressão se a pressão estiver alta. Agora, se você conseguir colocar algo que seja natural, preste atenção. E você vai colocar uma química para empurrar aquilo ali para baixo, sempre que você está usando o natural. O natural faz outras reações no seu... Para que você vai empurrar uma química, gente? Porque alguém, um comedor de arroz e feijão, igual você, falou que é pro resto da vida. Não faça isso com você. E tenha dedicação para você conseguir ouvir seus pais. Porque às vezes eu falava isso para as pessoas, Patrícia, sabe o que eles falavam? Uai, doutor, é mesmo? Para que eu vou tomar sendo que minha pressão tá baixa, né? Tô até caindo. Em tempo de quebrar a perna, um braço, tomando um remédio, porque o profissional falou que tem que tomar pro resto da vida, Patrícia. Isso, gente, olha, são anos, são milhares de pessoas atendidas. E era assim, não era 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 casos disso, não. Eu estou repetindo com a minha boca, são centenas de casos. E o seu pai pode ser um, o seu tio pode ser outro. Patrícia, o meu tio, ele tomava remédio de pressão. E aí, um belo dia ele resolveu vir e eu dei suplementação para ele. Ele parou de tomar o remédio de pressão. Então, tem homens tomando remédio de pressão e ficando broxa,
Olha para você ver a loucurada brava do povo. Eles tomam remédio de pressão, o remédio de pressão brocha. Aí eles estão tacando a cara no remédio para dar ereção. Sendo que é o remédio de pressão que brocha. Sendo que eles estão precisando de suplementação de vitaminas e minerais. Que não brocha. Que pode fazer você ficar mais forte sexualmente. E que é natural e não tem um efeito colateral, né? É assim, simples assim, Patrícia. Então, essa live, quem sentiu que isso faz significado para as pessoas, envie, porque é muito importante as pessoas verem essa live, porque vai ligar um clique. Às vezes, a deles não vai ser na pressão, às vezes vai ser na diabetes, às vezes vai ser no remédio para dormir, às vezes vai ser no anti-inflamatório, um problema renal. E aí vocês vão conseguir, com uma clicadinha que vocês vão dar, vocês vão libertar vidas e vocês vão fazer, através da sua ação, vocês vão começar a plantar um bem e transformar vidas. Que é muito importante, né, Patrícia? E a sua audiência vai ser transformada, Patrícia, porque a sua audiência são vários pais, avós, né? Várias pessoas que estão vivendo. São pessoas. Né? A gente trabalha muito com aposentado e pensionista. São pessoas que geralmente me relatam: Patrícia, cuidar da saúde, alguma coisa assim, referente à saúde. Eles procuram muito o empréstimo para fazer algum exame, para fazer algum tratamento, coisa nesse sentido. E são coisas simples assim, às vezes a pressão, coração, que são, na verdade, deficiências do organismo. Claro que o médico vai tratar do jeito que ele precisa tratar aquele problema de imediato, mas para o médico acompanhar no longo prazo é complicado, para ele entender essa suplementação. Tem muita coisa, igual você tinha comentado, Elisama, não sai no exame, né? A pessoa faz o exame, tá normal, mas aquele exame ali não dá esse retorno, ele não mostra necessariamente aquele resultado para aquele tipo de suplementação que a pessoa precisa. E assim, estou aprendendo muito, estou passando adiante. Né? A gente faz as lives, eu compartilho. Isso aí. Falo com a minha mãe, com meus tios. Isso aí, estou compartilhando. Cada um vai mudando a história da sua família, né? Cada um vai mudando a história da sua família, e aí alguém vai mudando a história de outras famílias. E aí nós vamos alterando totalmente a história, até do nosso Brasil, as mortalidades, as internações, né? A nossa saúde é responsabilidade nossa. E se você é o mais capaz da sua família, ajude a sua família. Às vezes, assim, você está tão hipnotizado com o que não tem importância e você esquece, fala assim, alguém que você pode ajudar ali com um simples fato, com uma simples orientação e você libertar a pessoa de um sofrimento, de uma algema, de uma escravidão, de uma grade, gente. Olha, o que a gente tem de mais valioso não tem. Não tem, não tem. Pode acreditar, não tem nada que é mais valioso do que a sua saúde, do que a sua vida, do que a sua inteligência, tá? Nem sei quanto tempo falta, né, Patrícia? Eu acho que tá dando tempo. Para deixar salvo, a gente tem que encerrar, né? Então, eu não sei, tá faltando. Agora são 9h44. A gente pode falar mais alguma coisa, você pode dar mais alguma consideração para as pessoas que são mais velhas. Agora, por que eu te falo que é o melhor investimento você ajudar os seus pais? Porque agora é a hora que eles são mais velhos e que eles tá no pico, na panela de pressão para várias doenças aparecerem. Então, eles têm muitos sintomas. Então, quando eles vêm, aí o que acontece? Igual minha mãe, vocês têm que assistir uma live que eu fiz com a minha mãe. Se a minha mãe, dependendo do médico que a minha mãe fosse, ela ia tomar antidepressivo, ela ia tomar um tanto de trem doido. Porque ela estava tão desanimada assim, que eu até ri na live, eu comecei a rir, porque ela estava muito desanimada. Não
Então, dependendo do profissional que for e dependendo da queixa que você faz, gente, você vai sair no mínimo com 5 medicamentos na sua receita. Então, o que, que você precisa fazer agora? Sente para conversar com os seus pais e procure saber. E você mesmo vai ter a sensibilidade. Compre o magnésio para eles. Mostre a live para eles, porque precisa entrar aqui e precisa entrar aqui. Quando eles sentirem a verdade, e eles são inteligentes, por mais que eles não tenham estudo, eles vão conseguir captar a verdade. Aí o que, que vai acontecer? Entendi. Depois que vê, não tem como desver mais, como diz o Érico, né? Não tem como. E aí eles vão tomar aquele magnésio com tanta fé, e eu vou estar falando aqui com tanta fé, e eles vão captar essa fé, e aí eles vão tomar com fé aquela água, e aquele magnésio vai fazer um poder incrível. Eles podem ter um efeito surpreendente só com o magnésio. Aí entrou a vitamina D, vai mudar totalmente. E daqui a pouco vocês vão ver os seus pais totalmente modificados. É muita diferença, a pessoa sente, né? Eu que tenho que apertar o quê, será, Patrícia? Eu que tenho que apertar o quê? Eu que tenho que apertar para salvar. Eu vou salvar, Rafael. Nós fizemos uma outra live, que foi uma live incrível. Eu não sei se foi... Patrícia, mas aquela foi muito incrível, não tem como repetir, não. Aquela foi top, que eu fiz os 3, falei as doses. Nó! E aí me deu um desânimo, porque quando eu fui, não salvei a live, era para sua audiência, né, Patrícia? Mas se Deus quiser, nós vamos fazer uma outra naquele intuito. A gente vai evoluindo. Faz a consideração aí para sua audiência, Patrícia, porque a sua audiência, eu vejo que você gosta da sua audiência, porque é independente, né? Você quer que se eles chegarem a pegar os empréstimos, que sejam para modificar a vida deles de uma forma transformacional, que não seja um dinheiro que vá ser usado para gastar de uma forma que vá simplesmente ficar enxugando o gelo na saúde deles, ou gastando com doença, ou ficando cada vez mais doentes. Você quer mesmo que eles sejam despertados para que eles ativem o botãozinho da saúde deles e para quando eles pegarem o empréstimo, esse empréstimo seja de uma forma modificadora para trazer abundância, para trazer saúde e para trazer prosperidade e possam modificar toda a família deles, né, Patrícia? Que é isso que eles se preocupam, né, Patrícia? Eles se preocupam com a família, com os netos, com os filhos. Talvez são eles que vão mostrar, né, Patrícia, para os filhos a live. E assim, eu percebo que eles... tem gente que fala, não é porque já é idoso, né? As pessoas que têm menos contato ali com a tecnologia, eles são muito assim, se preocupam realmente, eles absorvem a informação, depois eles dão retorno, eles perguntam, e a gente vê isso assim de uma forma muito positiva. Também, Elisama, no sentido de realmente isso, a pessoa pegou ali, ela tem que ter uma necessidade, o empréstimo, o dinheiro não é tudo, né? O empréstimo, ele é para alguma coisa ali momentânea. Então, não adianta, né? Eu tenho cliente que se deixar todo mês, se ele pudesse, todo mês ele estava pegando empréstimo para resolver algum problema. E, às vezes, a gente percebe que é uma cadeia, né? São diversas coisas. Falta de parar, né, Patrícia? Falta de parar, pensar o que é mais importante. Mais importante são vocês, porque vocês cuidando da saúde de vocês, vocês não vão precisar ficar pegando empréstimo para ficar cuidando da doença lá na frente, né, Patrícia? Exatamente. Isso aí. Então, olha, eu acho que se você quiser mais alguma consideração, você pode passar para a gente
já terminar, eu quero agradecer todo mundo que está nessa live e quem vai assistir depois no IGVT. Compartilhe se fez sentido para você. Compartilhe, não deixe de compartilhar, porque aquilo vai fazer total diferença na vida de outra pessoa, tá? Essas lives são feitas com muito carinho, né? Com muita dedicação, né, Patrícia? Porque a gente tira 1 hora do nosso tempo, foi muito corrido, mas o compromisso com a sua audiência, com a saúde da sua audiência, que você se propôs a ter para modificar a vida delas e a vida da família delas, é incrível, né? Então, a gente tem que valorizar esse tempo das pessoas que estão passando com a gente, para a gente entregar o melhor e que esse melhor faça diferença na saúde, no bem-estar e na prosperidade, na abundância das famílias. É isso que nós queremos e nós desejamos para que Deus nos abençoe e que sejamos todos transformados e impactados, que eu também quero. Eu faço também para que eu me reforce, para que eu consiga enxergar, para que eu consiga fazer também o que eu falo. À medida que a gente vai falando e a gente vai afirmando, a gente vai conseguindo ter mais capacidade de fazer. E aí, Patrícia, tem mais alguma consideração? Eu acho que não. Agora são os retornos, né? Isso aí. As dúvidas, questionamentos, para a gente dar prosseguimento. As lives são sempre muito... Assim, a gente fala um pouquinho de tudo, mas com o foco principal. E sempre dá para eles absorverem essa informação de forma simples, né, Elisama? Para que eles possam colocar no dia a dia. Verdade, isso aí que é importante, porque eles precisam estar seguros. Pessoas mais velhas, eles preferem não dar um passo se eles não tiverem segurança e confiança. Aí chega, por exemplo, várias pessoas falando a mesma coisa, aí chega eu falando uma coisa totalmente diferente. Tem que ter confiança, porque senão eles não acreditam. Uai, mas todo mundo está falando, isso acontece com a minha própria família. Uai, mas todo mundo fala que tem que tomar isso, tem que tomar o Rivotril, que tem que tomar o remédio para dormir, que tem que tomar o omeprazol. Aí chega eu falando totalmente diferente. Então, eles precisam ter confiança. E essa confiança eles vão ter na hora que eles assistirem e sentir, né, Patrícia? Porque isso é sentido. É passado, é energético. Você vai passando com a sua transparência, elas vão sentir, nossa, eu vejo verdade. E começa a fazer. Só que elas vão sentir verdade na hora que elas fizerem. Nossa Senhora, minha pressão abaixou mesmo. Nossa, a dor nas pernas que eu tinha sumiu. Nossa Senhora, eu estava com desânimo. E aí mudou. E aí? Quem me ensinou antes? Por que o médico não me ensinou isso? Né? Eu preciso... tem muita gente, não, eu preciso compartilhar, eu preciso enviar isso para fulano. Então, assim, a gente acaba fazendo a corrente do bem aí também, né, Elisa? Verdade. E você ser independente, gente, não tem. Não tem, assim... Às vezes eu fico aqui em casa que eu sinto alguma coisa, Patrícia. Igual esses dias, me deu tipo uma conjuntivite, queria dar no meu olho. Uma conjuntivite. E eu só pensando, falei, nossa senhora, se isso fosse... Eu fui aqui em casa, eu não precisei nem ir na farmácia comprar colírio. Eu tenho um produto em casa que eu misturei ele na água e eu simplesmente lavei os meus olhos. E ia ser uma conjuntivite daquelas, de escorrer, como o povo fala, remela. Quando eu lavei meus olhos, eu falei, oh meu Deus, que bênção, preciso dividir tanta coisa com as pessoas, porque não tem preço não, Patrícia. Eu saí daqui do interior, até eu que sou médica, e às vezes eu tenho condição de ir, e às vezes falar, não, colega, me atende, para mim é difícil. Imagina para as outras pessoas, e quantas pessoas sofrem desnecessariamente. Então, o intuito com essas lives é te fazer cada vez mais independente, ser independente do seu corpo, da sua saúde e de simples atitudes que você vai ter, que vai te libertar de prisões lá na frente, de sofrimentos que você nem imagina. E quando você começar a aprender, você vai ver sentido nisso e você não vai abrir mão mais. Aí vai ser como um degrauzinho, que você vai entrando no primeiro nível. Aí depois você fala assim, nossa senhora, eu estou preparado para o segundo nível. Você sobe o segundo nível. Daqui a pouco você é um doutor, um super médico de si mesmo. E aí é sensacional.
E compartilha com a família, né? E a família cresce junto. Verdade, Patrícia. Um beijo para todo mundo. Que Deus nos abençoe. Patrícia, muito obrigada. É sempre muito bom estar com você. Eu que agradeço. Foi uma água com um desinfetante que eu posso ensinar para você só lá na frente, porque é bem sério isso. Eu vou ensinar num outro passo, num outro nível. Porque senão tem que ser num lugarzinho fechadinho. Deus nos abençoe.